Como é bom ouvirmos testemunho da fidelidade do nosso Deus, Deus que, por ser fiel, cumprirá cada uma das suas promessas. Ele não vai falhar, não vai faltar. Glórias ao nosso Deus, por isso podemos descansar. Eu concordo com o pastor Mark Jones quando ele afirma que nada pode realmente fazer sentido para nós na vida até obtermos um bom entendimento sobre quem é Deus. Nada pode realmente fazer sentido para nós na vida até obtermos um bom entendimento sobre quem é Deus. Se Deus é o Criador, mantenedor, sustentador do universo, se Ele é a própria vida e tudo tem origem nele, então somente conhecendo-o eu vou conhecer-me e saber qual o propósito para a minha vida. Então nada vai fazer sentido enquanto eu não conhecer quem Deus é. E para conhecermos Deus, nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, porque é aqui onde Ele se revelou. Embora Deus tenha se revelado a nós com liberalidade na Escritura Sagrada, conforme a gente vai lendo, nós vamos entendendo que as Escrituras não exaurem o que se pode dizer sobre Deus. O que Deus revelou-se a nós nas Escrituras é muito pequeno daquilo que Deus é. A nossa mente não compreende. E João vai afirmar que a vida eterna é conhecer a Deus. João 17:3. A revelação de Deus, então, na Escritura Sagrada, mostra para nós Cristo. Cristo é o Deus encarnado, e conforme Hebreus vai dizer, a revelação do Deus invisível. A expressão exata do ser de Deus está em Cristo Jesus. Então, conhecer Jesus é conhecer Deus. E esse Deus, sublime e majestoso, eterno, fiel, se tornou gente. Habitou entre nós, para nos ensinar quem Deus é. E eu fico imaginando, a partir dessa perspectiva, qual o maior impacto na vida dos discípulos que caminharam com Jesus, especialmente os 12. O que teria provocado mais impacto na vida dos discípulos? Porque Jesus Cristo é o Deus soberano, excelso, majestoso, criador, que veio, e aí, deixa eu só ampliar, criador do universo. Ele veio como gente, se fez gente, habitou num corpo humano, carne e sangue, viveu entre homens, caminhou com eles, conversou com eles, alimentou-se com eles, conviveu com eles. O que mais teria impactado os discípulos? Eu sei que você está pensando em algumas coisas, talvez você tenha a sua teoria, mas Lucas 11, verso 1, nós lemos assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Talvez o que mais tenha impactado a vida dos discípulos tenha sido a vida de oração de Jesus. Como que Jesus dedicava tempo, e muito tempo, para estar diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo. A oração, queridos, não é uma invenção humana. A oração é uma iniciativa divina. Jesus mesmo que vai ensinar. No grande Sermão do Monte, Mateus 7, versos 7 e 8, ele diz: peça para que você receba, busque para que você encontre, bata para que se abra, porque o Pai do céu dará boas coisas a quem lhe pedir. É o próprio Jesus que ensina para nós o que é oração, como orar e por que orar, e para a gente pedir. Bem, se somos discípulos de Jesus, e aqui nós temos alguns discípulos pedindo, nos ensine a orar, eu não tenho dúvida que essa também é uma necessidade sua, é a minha.
precisamos aprender a orar. E como aprender a orar? Olhando para a Escritura Sagrada. Como os discípulos, eu convido você a pedir: Senhor, nos ensine a orar. Essa é a nossa reflexão nessa noite. Nós vamos começar orando. Feche seus olhos. Ore por você. Peça para Deus lhe ensinar por meio da palavra nessa noite. Ore ao Senhor por mim, para que eu seja fiel na exposição da Escritura e assim saiamos daqui edificados, transformados, impactados pela verdade do Evangelho. Senhor, que privilégio nós temos. Falar com aquele que é o Senhor do universo, com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Ouvindo cada um e pronto a responder a oração de cada um, conforme feita dentro da tua vontade, de acordo com o teu querer. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer que nós desfrutemos de tempo de intimidade contigo pela oração. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer nos ensinar a orar. Eu não tenho dúvidas que o Senhor separou esse momento para nos ensinar nessa noite. Então aqui estamos pedindo, conforme a tua vontade, que ela se cumpra na nossa vida, para a glória do teu nome. Pois não se trata de nós. Se trata do Senhor, o Deus do universo. Usa-me por tua graça, Pai, e para a tua glória, pois reconheço minhas limitações, sou pecador e preciso do Senhor, Espírito Santo, para me tornar apenas um instrumento nessa hora. Nós oramos juntos como teu povo, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Em nosso plano de leitura bíblica nesse ano, nós tivemos recentemente uma leitura sobre os reis, tanto do reino do norte, Israel, quanto do reino do sul, Judá. Homens que reinaram sobre o povo, alguns de forma reta, outros de forma má. E um desses reis foi o rei Ezequias, que foi rei em Judá, um homem que buscou a Deus em oração. Duas ocasiões bem específicas registram na Escritura Sagrada momentos de oração do rei Ezequias. Uma delas é quando o povo sofre ameaça de uma nação inimiga, os assírios. Outra é quando ele recebe a notícia que vai morrer. E ele então intercede por si mesmo e Deus prolonga a sua vida por 15 anos. Eu quero refletir com você nessa noite na primeira oração, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 19, os versos de 14 a 19. Peço que você acompanhe a leitura, mesmo assentado como você está, mas com fé, reverência à palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve.
Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Meu propósito é refletir com você nessa noite sobre como orar biblicamente. Como orar biblicamente. Como é que a Bíblia nos ensina a orar, especificamente a partir da oração do rei Ezequias? Essa oração se dá no meio de uma afronta, e o texto diz, na oração, no verso 16, que o rei Senaqueribe está afrontando o Deus vivo. Então perceba o entendimento de Ezequias. Quando um rei de uma nação pagã se levanta para afrontar um povo que serve o Deus vivo, a afronta não é ao povo, a afronta é ao Deus desse povo. O que está acontecendo aqui? Através do seu comandante, Senaqueribe diz que vai acabar com o povo de Israel. Você vê isso? Capítulo 18, a partir do verso de número 28. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, sinal de humilhação e sofrimento, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Então, o povo está no meio de uma ameaça. E é uma ameaça muito grave, porque ele diz: todas as nações que nós conquistamos, nenhum Deus conseguiu vencer o nosso Deus, o Deus da Síria. Então não fiquem confiando em Ezequias quando ele fala que Yahvé vai livrar vocês. O próprio rei, não agora Rabsaqué, mas o próprio rei Senaqueribe, envia uma carta, que são os versos de 8 a 13, eu não vou fazer essa leitura, mas dizendo o que ele vai fazer, que vai acabar com o povo. Nós vemos então Ezequias orando. Quando ele toma conhecimento de toda essa realidade, ele pega a carta que ele recebeu do rei, entra no templo,
coloca a carta diante do Senhor e ora. E o que nós podemos aprender com essa oração? Em primeiro lugar, a oração bíblica é uma oração que nos leva a reconhecer quem Deus é. A primeira grande atitude na sua oração, quando você vai se colocar diante de Deus para falar com Ele, é reconhecer quem Ele é. Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. E veja como que Ezequias mostra isso para a gente. Ele começa a sua oração dizendo: ó Senhor, Senhor em caixa alta é Yahvé, aquele que é o Deus autossuficiente, o Deus autoexistente, aquele que simplesmente existe, ponto. Aquele que não tem origem e nem vai ter fim. Ele começa dizendo: Senhor. E essa tem que ser a minha primeira e a sua atitude, queridos, quando vamos falar com Deus, é ter em mente quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Quando nós estamos, por exemplo, aqui em reunião de culto, estamos diante desse Deus do universo. E um Deus que está presente nesse lugar. Um Deus que é santo. Um Deus que misericordiosamente se esvaziou, fez-se gente, habitou entre nós e morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Mas veja no texto, ele segue: Deus de Israel. É aquele que governa sobre Israel, aquele que reina sobre Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Eu estou no verso de número 15. Então é o majestoso, o rei sobre todas as coisas, no céu, porque está entronizado acima dos querubins, mas na terra, porque é o Deus de Israel, o povo de Israel. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Então ele não apenas reina sobre Israel, mas reina sobre todas as nações. Então aquilo que as nações fazem, só fazem porque Deus assim permite, porque é Ele que governa todas as nações. É isso que está na mente de Ezequias. Tu fizestes os céus e a terra. Então esse Deus é o Criador de todas as coisas. É o Deus que trouxe as coisas à existência. Eu e você só existimos porque Deus nos deu vida. Nos fez existir. Ezequias tem isso muito claramente. Mas veja, o verso 16. Quem é esse Deus? É o Deus que ouve. É o Deus que vê. É o Deus onisciente. O ouvido, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias apresenta quem Deus é a partir daquilo que está na sua mente. É o Deus onipresente, é o Deus onisciente. É o Deus que, por causa da sua majestade e grandeza, é alvo de afronta, porque o ser humano quer ser o seu próprio Deus. Então, para que eu seja o meu próprio Deus, eu preciso ir contra aquele que é o único e verdadeiro Deus. E é exatamente quando nós ouvimos aqui as palavras de Rabsaqué, o que ele está fazendo. Que Deus é esse que você acha que vai livrar vocês? Vocês vão ver, eu vou chegar aí e vou acabar com vocês. Porque o Deus da Síria tem acabado com todos os outros deuses. Não vai ser diferente com o Yahvé. Queridos, Ezequias conhece o Deus a quem ele serve. Ezequias inicia sua oração declarando quem Deus é e o adora por quem ele é ao testemunhar. É assim que deve ser a minha e a sua oração. Você já percebeu que a nossa liturgia começa reconhecendo quem Deus é? É exatamente para que a gente tenha a compreensão de quem é o único e verdadeiro Deus, diante de quem nós estamos para prestar culto. Nós começamos reconhecendo quem é o nosso Deus. E é assim que tem que ser na nossa oração. O reconhecimento de quem Deus é vai conduzindo a nossa oração. A gente começa adorando, reconhecendo, para que continuemos, então, na oração, a pedir, a clamar. Porque, ao refletirmos sobre os seus atributos, o nosso coração vai se enchendo de confiança. Porque, se eu estou diante de um Deus que é fiel, diante de um Deus que não muda, então eu posso ter segurança. Aquele que diz que vai cumprir suas promessas, vai cumprir suas promessas.
Aquele que diz que não muda, então vai ser sempre fiel. Vai ser sempre aquele que vai cuidar de mim. Antes de pedir qualquer coisa, Ezequias declara quem é o seu Deus. O louva, o adora, o elogia, testemunha. Quando Davi enfrenta Golias, ele apresenta quem é o seu Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 45 a 47, eu não vou ler tudo, mas começa assim. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi continua falando e no final ele diz: O Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, Davi, antes de enfrentar um grande problema que ele tinha, ele fala para esse grande problema quem é o grande Deus dele. Para você está vindo com sua espada, com sua lança, mas eu quero dizer para você que eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E esse Senhor dos Exércitos é o Senhor da guerra. Então não tem como você ir vencer. Ele vai vencer. E eu sou o instrumento para isso. Antes de você dizer, querido, o tamanho para Deus, o tamanho do seu sofrimento, da sua dor, daquilo que você enfrenta, tenha em mente quem é o seu Deus e declare para si mesmo e para o seu problema o tamanho, a grandeza, a majestade do seu Deus, o Deus a quem você serve. A primeira atitude para a oração, à luz do que Ezequias segue, é reconhecer diante de quem nós estamos. Então, quando você chegar, parar para orar, não faça isso de maneira leviana. Coloque-se diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. É o Deus que se revela na Bíblia, como nós vimos aqui. Procure sempre, ao ler a Escritura Sagrada, perceber os atributos de Deus, como que Deus vai revelando o seu caráter, como nós lemos aqui. Ele é quem pode todas as coisas. Mas a segunda atitude de Ezequias na sua oração é reconhecer a sua própria limitação. Ao olhar para quem é Deus, ele consegue enxergar quem Ele é. Quão limitado Ele é. Quão dependente de Deus Ele é. Então veja, de 17 a 19 ele diz: Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram. Os assírios só conseguem vencer as outras nações porque eles não têm um Deus verdadeiro, eles têm falsos deuses, todos feitos por mãos humanas. Ele diz, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então ele está dizendo, olha, esses homens, ou esses falsos deuses, só foram destruídos porque não era um verdadeiro Deus. Então Ezequias reconhece que o rei assírio tem vencido seus inimigos porque tem agido com as suas próprias forças. Mas até mesmo isso é permissão de Deus, como a gente vê na conclusão da sua oração. São deuses feitos por mãos humanas. E ele pede a Deus, então, o verdadeiro Deus, que intervenha, livrando o povo das mãos do inimigo. Ele reconhece que há falsos deuses, há vários falsos deuses, por isso Senaqueribe tem vencido, mas reconhece que tudo isso é obra de homens. E há aqui nessa expressão de Ezequias, senão obras de mãos de homens, uma auto-reflexão sobre o que ele mesmo já tinha feito anteriormente. Ezequias também tentou com as próprias mãos. Capítulo 18, a partir do verso 13, nós lemos assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu quem? Senaqueribe, rei da Síria, o mesmo, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou.
Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, suportarei. Ele está negociando. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou de onde? Da casa do Senhor, do templo, e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Ele tentou resolver o problema por si mesmo. Eu vou negociar, vou pagar uma taxa e vou ficar livre do rei da Síria. E esse é um lido engano, né, queridos? Porque o próprio rei da Síria depois falou assim: eu não quero mais seu dinheiro, agora eu quero conquistar vocês. Quantas vezes eu e você primeiro tentamos resolver confiado em nossa própria força, nossa inteligência, nosso entendimento, nosso julgamento, por acordos, por influência de amigos, e não nos submetemos ao Deus verdadeiro? Quantas vezes antes de orar a gente tenta resolver com as próprias mãos? E desculpa a expressão, nós quebramos a cara. Mas cedo ou mais tarde, quem age assim vai ver que isso foi apenas um paliativo. Só Deus tem resposta certa e final, porque só Ele é soberano. E quando a gente age assim como Ezequias, estamos sendo enganados pelo nosso coração, que se acha autossuficiente. Queridos, antes de tudo, devemos recorrer ao Senhor. E aqui a gente vê Ezequias que aprendeu a lição. Agora ele corre para os pés do Senhor, reconhece que Ele é, quem Deus é, e reconhece como Ele é, quem Ele é. Limitado, dependente, carente, tolo, ao confiar em si mesmo. É Deus quem dará a direção, a sabedoria e a orientação. É Deus quem age, quem transforma, quem cura, quem muda a minha e a sua vida. Na oração de Ezequias, ele entende quem Deus é, declara quem Deus é. E ao fazer isso, ele olha para si mesmo e vê também quem ele é, totalmente dependente e limitado. E essa é a segunda atitude para mim e para você quando nós estamos diante de Deus. É uma atitude de humildade e submissão. Não podemos confiar em nós mesmos, temos que confiar no Senhor. Mas em terceiro e último lugar, a oração dele, no verso 19, mostra para a gente que uma oração bíblica é uma oração que reconhece que tudo o que nós pedimos deve redundar na glória de Deus. Veja como que ele faz a sua oração final. As últimas palavras registradas da sua oração. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que nós sejamos livres? Para que nós fiquemos de boa? Não, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu é o Senhor Deus. A oração de Ezequias termina dizendo: tudo o que o Senhor for fazer, tudo o que eu estou pedindo, é para que o Teu nome receba glória, é para que o Senhor seja conhecido em toda a terra. Não é por causa de mim, é por causa do Teu nome. Porque veja, no verso de número 16, ele diz que o nome de Deus é que está sendo afrontado. Então, quando eu e você pecamos, não é só uma questão de ser ruim para você, sua reputação ficar ruim, se conhecerem o seu pecado, se descobrirem o seu pecado. O seu pecado afronta Deus. E o seu pecado é um testemunho negativo contra o Deus a quem você serve. O seu pecado é um mau testemunho. O seu pecado não dá glória a Deus. E o que Ezequias está ensinando para mim e para você é que na oração, o fruto, o resultado que nós queremos com a oração é a glória de Deus. No verso de número 16, ele fala com Deus: Senhor, o Senhor ouve, o Senhor vê. É interessante ele dar esse tom de pessoalidade à pessoa de Deus, porque Deus realmente é pessoal. Não é apenas uma divindade acima de todas as coisas.
É um Pai que nos ama. É um Deus próximo, que habita no coração do contrito de coração. Isaías 59:1, nós lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O salmista, Salmo 94, verso 9, diz: O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? A Bíblia mostra para nós um Deus pessoal, que é um Deus soberano, um Deus que ouve e um Deus que atende para que Ele seja conhecido, para que Ele seja adorado. Queridos, não apenas isso, a Bíblia nos ensina que o objetivo da nossa oração, da gente pedir e Deus atender, é para que Ele seja conhecido como Deus, seja adorado. Livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Mais do que ser livre do inimigo, mais do que estar em paz, liberto de Senaqueribe, Ezequias quer que Deus seja conhecido em toda a terra, para que todos vejam quem é Deus, a glória de Deus. Deus está agindo para que todos os povos da terra vejam quem Ele é. Deus está respondendo a mim e a sua oração conforme o seu plano eterno, para que nós testemunhemos quem Ele é e o que Ele tem feito. Então, a resposta às nossas orações é para que Deus receba a glória. Deus responde cada uma das orações segundo a sua vontade para refletir sua glória em todo o mundo, e assim Ele possa receber glória de todos os povos da terra, adoração por quem Ele é. Qual a motivação de Davi? Eu quero usá-lo aqui novamente como ilustração para enfrentar o gigante Golias. Lembrando que Davi era um adolescente, mas a motivação dele não era sucesso entre a galera. Ele não estava querendo ser bem visto como o adolescente do momento. Ele não queria um lugar de destaque no exército. Ele também não queria um status junto ao rei Saul. A preocupação de Davi era a glória de Deus. Porque ele diz que aquele Golias, aquele gigante, estava afrontando o Deus de Israel. E ninguém podia deixar isso acontecer. Alguém tinha que assumir a responsabilidade de ir contra ele, em nome do Deus de Israel, Deus dos exércitos, para que todos os povos vissem quem é o verdadeiro Deus. Não é Golias, nem o Deus dos filisteus. Então, afrontar a Israel é afrontar o Deus de Israel. É assim que Davi diz. Davi, porém, diz ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que através de nós Ele seja visto, conhecido e adorado. Então, quando Ele responde às orações, nós testemunhamos quem Ele é. Por isso que Paulo vai escrever: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, sua oração é para a glória de Deus. Oramos por problemas diversos, queridos, nossos, de outros. Pedimos direção para escolhas, para decisões. Oramos por salvação de vidas, por libertação, por cura. Tudo isso é legítimo. Mas o objetivo final, no meu e no seu coração, tem que ser para que Deus seja glorificado, para que Deus seja conhecido, para que Deus seja adorado, para manifestar-se com poder, com majestade e glória que Deus responde. Por isso que Jesus, no meio da sua dor, ao enfrentar a cruz, ora no Getsêmani: Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É a tua vontade, para que seja manifestada a tua glória, a tua sabedoria em decidir e agir desse jeito, em conduzir a história dessa forma. Eu concluo dizendo que a primeira atitude para a oração minha e sua é reconhecer diante de quem nós estamos. É um Deus maravilhoso. Um Deus que se revela liberalmente nas Escrituras, mas que a gente não vai conseguir compreender e entender tudo que Deus é, porque Ele é muito mais do que está revelado aqui. E nós vamos ter a eternidade inteira, se é que eu posso usar a expressão inteira,
mas vamos usar a eternidade para conhecer Deus, para desfrutar da intimidade com Ele. Então, a primeira atitude minha e sua para a oração é reconhecer diante de quem nós estamos. Quem é o Deus para quem nós direcionamos a voz? Quem é esse Deus diante de quem nós estamos? A segunda atitude é olhar para a nossa própria limitação, falibilidade, pecaminosidade e reconhecer quão limitados somos e quão dependentes somos de Deus. E isso vai gerando intimidade, porque vamos conhecendo quem Deus é, conhecendo o nosso coração, isso vai nos dando intimidade com Deus. A sua terceira atitude é orar para que a resposta vinda do Senhor dê glória a Ele. Não é para satisfazer o seu coração. Pode até satisfazer o seu coração, mas é para dar glória a Deus. Ou seja, para que Deus seja visto, conhecido, reconhecido como Senhor do universo, como o único e verdadeiro Deus. É para isso que você existe. E isso, queridos, cumpre um dos propósitos de Deus. A oração, ela nos leva à intimidade com Deus. Por quê? Conhecemos Deus, falamos com Deus, ouvimos a Deus, olhamos para quem somos, conhecemos o nosso próprio coração. Isso vai nos levando a desenvolver confiança nele. Isso vai nos ajudando a crescer na dependência dele. Nós vamos apresentando a nossa adoração, vamos elogiando-o por quem ele é. Isso vai gerando intimidade. Então, a oração tem como objetivo gerar intimidade. Quando nós vamos dizendo quem Deus é, quem nós somos, colocando o nosso coração. Mas a oração, ela é um meio pelo qual Deus cumpre cada um dos seus propósitos. Então, quando eu e você estamos orando, nós estamos sendo instrumentos de Deus para aquilo que nós estamos orando, ser recebido por Ele, e Ele então cumprir cada um dos seus propósitos determinados na eternidade. A minha e a sua oração é usada por Deus para cumprir cada um dos seus propósitos. Deus determinou assim. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus escolheu a oração como meio pelo qual Ele cumpre os seus propósitos, para que o seu nome receba glória ao revelar quem Ele é. Eu vou mostrar um exemplo apenas nesse texto. Veja comigo, verso 6 do capítulo 19. Capítulo 19, verso 6. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Depois que o Rabsaqué afronta a Deus ao dizer para o povo que vai destruir o povo fica preocupado, e o rei Ezequias, no verso 1, envia alguns dos seus servos para conversar com Isaías, e fala assim: Isaías, você ouviu isso aí? Vê com Deus aí o que vai acontecer. Isaías fala com Deus e Deus responde. E Isaías manda um recado para Ezequias. Os 2 versículos nós lemos. Quando Ezequias recebe a resposta, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Mas Deus não falou que já ia fazer? Para que ele foi orar? Ele foi orar para se cumprir aquilo que Deus tinha falado que ia fazer. E a gente vê se cumprindo no final do capítulo. Veja comigo, versos 35 a 37. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. O que Deus falou nos versos 6 e 7 para Isaías se cumpre nos versos 35 a 37. Nesse meio tem o quê?
a oração de Ezequias. Se Deus falou o que vai fazer, era cruzar os braços e esperar. Mas Deus determinou, queridos, que a minha e a sua oração é o meio pelo qual Ele cumpre os seus propósitos. Então, aquilo que Deus definiu na eternidade, Ele vai usar a nossa oração para se cumprir no tempo presente, quando Ele assim determinar e quiser. A oração de Ezequias é um meio pelo qual Deus cumpre a sua vontade. A soberania de Deus revela o controle de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E por graça Ele nos envolve o seu povo no cumprimento de seus desígnios, convidando-os à intimidade com Ele e a participar, a orarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. A minha e a sua oração não muda o coração de Deus. A minha e a sua oração cumpre aquilo que Deus já determinou. Por isso que Ele responde segundo a vontade dEle. E eu e você precisamos conhecer a palavra para orar segundo a vontade dEle. Mas a minha e a sua oração não muda o coração de Deus. E é então na intimidade da oração que conhecemos o coração do Pai, e assim conhecemos a sua vontade, e conhecendo a sua vontade, oramos conforme a sua vontade. E ao orarmos conforme a sua vontade, Ele cumpre cada um dos seus propósitos. O fim de tudo isso? Glória a Deus. Glória a Deus somente. Ezequias, orando, aponta para aquele que ensina e viveu de forma plena uma vida de oração. Jesus Cristo. Queridos, nós só podemos orar e falar com Deus por causa de Jesus. Jesus que nos reconciliou com o Pai e abriu o caminho para a gente falar com o Pai. A importância da oração na vida de Jesus mostra para mim e para você, que somos seus seguidores, a importância da oração na nossa vida. Jesus orava para ter intimidade com Deus. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Para Jesus, era mais importante estar falando com Deus do que dormindo. E Ele está ensinando isso para mim e para você. Por minha causa, por sua causa, por causa dos eleitos, Jesus abandonou a intimidade com o Pai e veio para essa terra para morrer no nosso lugar. E para suprir essa saudade, Ele corria para orar, porque Ele não estava junto com o Pai, estava aqui na terra, Ele orava. Ele está ensinando para mim e para você que intimidade com o Pai é através da oração. Mas Jesus orava para ter direção. Nesse mesmo capítulo 6 de Lucas, versos 12 e 13, ele passa a noite orando e depois que ele retorna, então desce do monte, ele vai escolher os discípulos, que seriam treinados para serem discipuladores. E ele vai escolher, inclusive, aquele que vai trair, para que se cumpra a Escritura. Jesus orava para ter direção de Deus. Para pregar o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, Jesus passa uma noite em oração. Lucas 6, 17 e 20. Jesus orava para ter capacitação para servir. Eu e você queremos servir, às vezes, sem orar, simplesmente confiado naquilo que sabemos. Para vencer as tentações, Jesus passou 40 dias em jejum e oração. Eu e você só vamos vencer as nossas tentações se nós dedicarmos a um tempo de oração, a um bom tempo de oração, e jejuarmos. Para não cair em armadilhas, Jesus orou. Quando Jesus é confrontado por aqueles homens que levam uma mulher para ser apedrejada porque ela adulterou, e aquilo era uma armadilha, porque eles levaram só a mulher, não levaram o homem. Jesus, você lê um pouquinho antes, Jesus tinha passado a noite no Monte das Oliveiras. Para que eu e você não caiamos em armadilhas do mundo, nós precisamos dedicar tempo em oração. Para cuidar do próprio coração, refrigério das dores da vida. Em Mateus 14, Jesus recebe a notícia que João Batista foi morto. Aquilo traz um pesar muito grande ao seu coração e ele precisa ficar sozinho. Então ele vai para o monte e passa uma noite em oração. Para adorar a Deus, para pedir perdão pelos pecados, Jesus nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso.
Começa dizendo: santificado seja o teu santo nome. Mas termina pedindo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, queridos, para cumprir os propósitos de Deus, Jesus orou. Jesus orou no Getsêmani, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus está sendo preso e Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus fala assim: guarda essa espada. Você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai legião ou legiões aqui de anjos para me livrar? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Porque eu vim exatamente para morrer. A oração de Jesus fazia parte do propósito de Deus, e tudo o que ele orava era para cumprir os propósitos de Deus, para que Deus recebesse glória. Jesus sabe que a oração é um meio pelo qual os propósitos eternos de Deus são cumpridos. E eu e você precisamos ter isso em mente, queridos. Quando vamos orar, precisamos reconhecer: estamos diante de quem? Quem nós somos. E o objetivo final da oração é a glória de Deus. Não é a minha alegria, mas é a vontade de Deus. É revelar ao mundo quem Deus é. A ceia do Senhor que vamos participar é um testemunho de que a vontade do Senhor se cumpriu, pois a oração foi ouvida para a salvação dos eleitos. Jesus intercedeu ao Pai pelos eleitos. Paulo ensina a nós orarmos para que o seu povo seja salvo. Participar da ceia é testemunhar quem é o nosso Deus. Deus amoroso, Deus gracioso, Deus redentor, Deus da salvação. É testemunhar da nossa comunhão com Ele, apesar de sermos pecadores. Mas fomos reconciliados por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Então, participar da ceia testemunha também da nossa limitação e da nossa dependência de Deus. E, queridos, participar da ceia é a testemunho da nossa confiança de que nós estamos experimentando vida nele para a glória dele. Fecha seus olhos. Vou colocar em prática. Dedique um tempo de oração. Primeiro, reconhecendo quem Deus é. Traga à memória os atributos de Deus. Agora reconheça a sua miséria. Como você se engana em sua altivez, soberba, arrogância, de que pode fazer, de que dá conta de fazer, de que não precisa de Deus, de que vive sem Ele. Reconheça a sua miséria, sua pecaminosidade, como seu coração é enganoso. Quantos pecados você já cometeu nesse dia? Aqui, desde a hora que você chegou. Mas agora peça a esse Deus maravilhoso que cumpra na sua vida todos os propósitos que Ele tem preparado, tem planejado para que Ele receba a glória. Mesmo que para isso você tenha que abrir mão da sua vontade. Mesmo que para isso você tenha que renunciar à sua vontade, como Cristo fez por mim e por você. Adore a Deus por quem Ele é. Reconheça quem você é. E coloque sua súplica, sua oração diante dEle, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja adorado, para que Ele seja conhecido. Pois é na manifestação da glória de Deus que o nosso coração se sente realizado e pleno, porque nós somos criados para isso, criados para a glória de Deus, para manifestar a sua glória. Então só quando isso acontece é que o nosso coração de fato experimenta significado.
Pai, eis-nos aqui, desejosos como os discípulos de aprender a orar. A vida de oração do nosso Senhor Jesus impactou tanto a vida daqueles discípulos que eles pediram: ensina-nos a orar. E nós aqui somos gratos por Jesus, Pai, porque Ele viveu uma vida de oração para nos dar o exemplo, mas também nos instruiu sobre a oração, através do seu ensino registrado no caminhar com os discípulos. Eis-nos aqui, gratos por quem Tu és, gratos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque somos totalmente dependentes do Senhor, e gratos porque o Senhor tem manifestado-se ao mundo, tem dado visibilidade à Tua glória por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja e por meio da igreja do Senhor. Aquilo que nós não sabemos orar, ó Espírito Santo que intercede por nós, ensina-nos. E Tu mesmo, ó Espírito Santo, interceda por nós ao Pai. Senhor, eu quero pedir por cada um de nós aqui, por aqueles que não estão aqui, para que nessa semana de oração o Senhor nos reúna, para que a gente exercite isso que o Senhor nos ensinou hoje. Queremos dedicar um tempo e junto com a igreja de oração, de súplica, de intimidade contigo e de manifestação da Tua glória. Então traga-nos aqui nessa semana. Nós queremos aprender a servir ao Senhor com alegria, assim como Tu és um Deus alegre. Nós queremos aprender a servir ao Senhor com alegria e a orar ao Senhor, como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, com a certeza de que pedimos segundo a Tua vontade. Amém, Senhor.